Queridos amigos, um toque de açaí no barreado. 119.140 era o número posto em mais um prisioneiro de guerra. Era bem um jovem que militava no âmbito da medicina, experimentando em Viena uma prática vocacionada para o atendimento público e que entretecia no seu idealismo de jovem, de adulto jovem, a possibilidade da construção de um homem mais saudável, não só fisicamente, mas psiquicamente. Já que trabalhava na área da psiquiatria, da neurologia, e, portanto, trazia dentro de si a ânsia de poder contribuir com a humanidade dentro do seu país, de forma a poder cumprir o seu papel, como todo ser humano deve fazê-lo na sua perspectiva existencial. Foi isto que se estabeleceu na década de 40, quando Viktor Frankl, num vagão, depois de viajar alguns dias, sem a possibilidade sequer de poder sentar-se e, portanto, muito menos deitar-se, experimentando a fome, a sede, deveria desembarcar no campo de concentração de Auschwitz. Lá, nas proximidades do campo, já entreteceria uma percepção de uma realidade que deveria transcender os limites da humanidade, já que era subhumana. Farrapos humanos se colocavam no entorno daquele campo, para dentro das cercas eletrificadas, que ele poderia entrever pela janela do vagão à proporção que o vagão chegava. A descida seria angustiosa. As pessoas ficavam em fila indiana e a distinção para a direita ou para a esquerda era questão de vida ou morte. O oficial nazista colocou a mão no ombro, pensou um pouco e disse: para a direita. E lá o jovem médico, com pouco mais de 20 anos, teria a oportunidade de se salvar. Dentre tantas bifurcações entre vida e morte que deveria experimentar ao longo daqueles anos. Ele deveria ser conduzido à casa de banhos, mas ainda não sabia se era o espaço consagrado aos gases que deveriam eliminar os prisioneiros mais frágeis, doentes ou incapazes, ou se efetivamente ele receberia o tratamento do banho, apenas com um cinto, o óculos, dispondo dos tamancos, dos sapatos. Era apenas aquilo que ele dispunha, desnudando-se e ficando apenas com esses objetos, para ter a graça de experimentar o banho, na nudez nua e crua que uma existência pode conferir ao ser que surge no mundo. Logo em seguida, recebendo aquilo que caracterizaria a sua indumentária de prisioneiro, ele haveria de ser colocado num barracão de 110 pessoas que se acotovelavam num espaço exíguo. Esse barracão de 1.140 pessoas, que deveria agasalhar no máximo 200, era, portanto, o primeiro contato com o campo de concentração. Pela janela, perguntando pelos amigos que tinham tomado a direção da esquerda, logo um prisioneiro lhe afirmou de forma categórica: lá estão ali, caminhando para o céu. Da Polônia era a fumaça que saía da chaminé, na manifestação do humor, o humor negro,
que deveria palmilhar toda a experiência daqueles que estavam detidos no campo da crueldade. O humor é um dos recursos que se utiliza para lidar com situações limitantes da vida humana. Uma família psiquiátrica que tenha um homem ou uma mulher na condição de pai, mãe ou tutor, trazendo um transtorno grave, é muito comum. Os filhos, utilizando um mecanismo egóico de sobrevivência, valerem-se da ironia, da sátira, como uma estratégia de poder diminuir o sofrimento. É o jeito mais adequado e saudável para que possamos não dar de testa com aquilo que é o sofrimento inevitável e cruel. Esse humor negro no campo de concentração, portanto, fazia parte daqueles que estavam experimentando as agruras de um tempo que corria morosamente. O barracão, ali improvisado para atender aqueles que se colocavam na conta de prisioneiros, era insuficiente naturalmente para trazer minimamente um conforto, para propiciar um acolhimento que fosse pelo menos digno da condição humana. Desde a cama, que detinha o espaço de aproximadamente 2 metros por 2,5 metros, ali ficavam 9 pessoas sobre um tablado, não podendo trazer nada para a cabeça, salvo os próprios braços, ou às vezes as botas, os tamancos, sujo de lama, contrariando o código de regra de funcionamento de dentro de um barraco, colocava-se às escondidas para apoiar a cabeça. 9 pessoas numa cama de 2,50 metros aproximadamente, de largura. Era insuficiente, portanto, para que as pessoas pudessem se acomodar confortavelmente. Tinha que se ficar meio de lado, meio de costas, e assim as pessoas iam encontrando um ponto comum. Mas o cansaço do dia era tão exaustivo que a pessoa roncava no ouvido uma da outra e nada tirava-lhe do sono profundo. Era a exaustão, às vezes, como aconteceu por mais de uma vez. O médico Viktor Frankl percebeu que uma das pessoas que estavam dormindo na cama estava experimentando um pesadelo. E ele então foi acordar, e quando ele ia acordar, ele deteve-se. Porque qualquer pesadelo que se pudesse ter naquele momento era sempre menos doloroso do que despertar. Porque despertar era encontrar uma realidade infinitamente mais cruel do que qualquer tipo de sono confuso, doloroso, que se consagre como um pesadelo. Ao se deter, ele percebeu o estado de crueldade que experimentavam ali. Ele, sendo uma pessoa refinada, com um biótipo que não era de um atleta, haveria de fazer um enfrentamento daquilo que representaria o desafio de viver. O aconselhamento desde o início era para manter uma postura e compostura adequada. Procurar fazer as barbas, mesmo que fosse com um caco de vidro, porque qualquer sinal de decrepitude, de adoecimento, de fragilidade, poderia fazer com que a pessoa fosse encaminhada às câmaras de gás. Portanto, lá estava Viktor Frankl, aprisionado junto com os seus familiares, mas colocado isoladamente naquele campo, sem saber para onde tinham ido aqueles que eram seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã e a sua grande esposa e amada. Logo que o tempo começou a correr, ele deu-se conta que num dia um violino tocava, trazendo uma melodia extremamente nostálgica. Era um tango com uma tristeza incomparável. Os acordes eram arrancados, trazendo uma melancolia infinda. Ele deixa-se invadir por aquelas notas e entra num pranto copioso, dando-se conta que naquele dia a sua esposa, aprisionada em um campo ali pelas redondezas, completava o seu 24º ano de vida. E o quão ele a amava. O tempo foi correndo. Naturalmente, as dificuldades foram se avolumando. À medida que o tempo passava,
A estrutura física era desafiada a manter-se de pé, porque qualquer homem no campo de concentração mais feio era do que um espantalho que ganharia a elegância se colocado a um prisioneiro do campo de concentração, já que eram peles sobre os ossos e farrapos com os quais eles se vestiam. Às vezes uma camisa era usada por um ano inteiro, ficando alguns dias sem ser banhada, notadamente nos dias de frio em que a água congelava nos canos. A ração alimentar era precária, em média 30 gramas de pão e uma sopa rala de aproximadamente 1 litro por pessoa completava a ração diária. Era impossível sobreviver com aquela condição. Mas o ser humano é de um potencial de adaptação incrível. Diante de situações hostis, a capacidade de superação é infinda. Dizia, do ponto de vista médico, que era intrigante ver pessoas com mais de 1 ano sem levar uma escova de dente à boca e, no entanto, sem apresentar nenhuma cárie, nenhuma gengivite. Era curioso ver as pessoas andando no frio, trazendo os pés edemaciados em função da pouca proteína e aqueles ferimentos aqui e acolá que surgiam em função da queimadura da neve não resultarem em consequências inflamatórias graves. Ele mesmo se perguntava como um ser humano poderia viver com tão poucas calorias. Como é que ele poderia fazer um enfrentamento de uma marcha, por exemplo, de 6 quilômetros, que ele fazia do campo aonde ele estava, a partir do barracão, a uma localidade mais distante, para fazer escavações a fim de se fincar os trilhos para promover a comunicação mediante o transporte ferroviário. Assim ele estava, fazer aquela caminhada depois da sirene despertá-lo 5 horas da manhã, era profundamente intrigante e sobre-humano. Havia um prazer que ele se permitia para se sentir motivado para levantar, era um pedaço de pão. Dos 300 gramas ele guardava sempre um pedaço. Havia 2 correntes entre os prisioneiros, aqueles que comiam tudo e aqueles que reservavam um pedaço para comer mais tarde. Aqueles que comiam tudo ficavam pensando que poderiam morrer e não comeriam aquele pedaço de pão, que poderiam perder aquele pedaço de pão, que de alguma forma poderiam ficar subtraídos daquela ração alimentar de acréscimo. E aqueles que, como Viktor Frankl, separavam uma pequena expressão do pão dentro do bolso, fazia de uma forma tal para se permitir um prazer a mais. E ele, na sua percepção, ao acordar, tinha que fazer o enfrentamento de um dia difícil. E aquele pão, aquele pequeno pedaço de pão, era o prazer de degustá-lo, para ir para o campo de trabalho sem qualquer outro alimento, a não ser aquela migalha. 6 quilômetros. É natural que a marcha se fazia cada vez mais difícil porque os pés inchavam. Não conseguiam conter dentro dos sapatos, porque os sapatos iam ficando gastos. A neve penetrava, fazia fissura entre os dedos, o edema vulnerabilizava a pele e a marcha, portanto, se tornava extremamente dolorosa. O vento frio, por isso, marchar no grupo era preferível fazê-lo no meio do pelotão. Era muito ruim à frente, porque enfrentava o frio, ou nas laterais, porque qualquer escorregão, em função da fraqueza orgânica, ou em função de não ter observado um obstáculo, assegurava-se para si próprio uma baioneta, uma paulada, daqueles que se indicavam a caminhada, que eram os chamados capos. Capos eram os capatazes, também prisioneiros, resultado de uma seleção negativa, porque eram pessoas malvadas, brutamontes, eram escolhidos dentre os prisioneiros para servir de capatazes, porque eram exatamente assemelhados física e psicologicamente à polícia alemã. Assim, ir no meio do pelotão, as chances de sobrevivência eram maior. Mas nem sempre era possível, às vezes ficava na lateralidade. E como médico, ele tinha que fazer aquela marcha vencendo o amanhecer, o frio, às vezes temperaturas abaixo de 0, sem um agasalho.
E um dos capatazes que caminhava ao seu lado fazia o seu desabafo, sabendo que ele também era psicoterapeuta. Ele ouvia o capataz e depois fazia alguns aconselhamentos, o que resultaria mais tarde num benefício adicional, quando, fazendo a sua capina e fazendo a desobstrução, aquele outro capataz que vigiava os prisioneiros fazendo a atividade forçada, percebera que o montante de terra era muito pequeno em torno de Victor. Olhou para ele, se aproximou, muito bem agasalhado, com gorro, com luvas, e disse: vejo que tu és um vagabundo, deverias trabalhar provavelmente como um comerciante, em função do pequeno montante de terra. Era o gelo, tinha que se quebrar o gelo para depois fazer a escavação. E ele então contestou, dizendo: não, eu era médico. Sim, médico que aliviava o bolso dos outros. Disse: não, eu trabalhava na rede pública, não recebia nada pelo que trabalhava. O capataz vociferou, lançando-se sobre ele. E não obstante o seu corpo frágil, abatido pela ausência de comida suficiente e pelo trabalho forçado, ele caiu de murros, esbofeteando o jovem médico austríaco. Mas a morte deveria ser o desfecho. Mas o outro capataz, que recebia o aconselhamento na marcha, haveria de intervir, dizendo: não, esse é um bom trabalhador, deixa ele comigo, que eu vou tomar conta dele. E, de uma forma bem urdida, tirou daquele pelotão para colocar no outro, a fim de sair de mira daquele homem brutamontes, que deveria matá-lo se houvesse uma nova oportunidade. Era assim que vida e morte iam se colocando na vida do médico Viktor Frankl. Na conta de psicoterapeuta que era, ele fazia uma leitura psicológica e, procurando viver, utilizava-se de uma estratégia que mais tarde deveria compor uma nova abordagem no âmbito das psicoterapias. Ele percebia que as pessoas mais fortes, mais musculosas, com um biótipo mais aquinhoado do ponto de vista da nutrição, não eram aqueles que mais viviam, mas viviam, muitas vezes, os corpos franzinos, mas que tinham um ideal, uma intelectualidade, eram mentes afervoradas pela cultura ou que tinham uma religiosidade. Ele começou a perceber que, portanto, as pessoas que viviam eram pessoas com uma melhor contextura interior, que o físico era suplantado pelas dores horrendas de fora, mas se a alma fosse forte, ela conseguiria superar os limites físicos. Ele dava-se conta que muitos se jogavam no arame quando entravam em desespero, experimentando o suicídio. Mas ele, desde o início, deu-se as mãos e fez um pacto: jamais se jogar no arame. Muitos outros, às vezes, preferiam ir para a câmara de gás, porque assim morriam assassinados e não como na conta de suicidas. E assim, ele foi compondo a sua psicoterapia. Justo numa das vezes que ele ia numa marcha, um companheiro de marcha disse: imagine se as nossas esposas estivessem nos olhando neste momento. Victor então começou a imaginar, marchando num outro lugar, engalanado, numa marcha honrada, e a esposa que ele tanto amava olhando. E ele então fixou-se nessa cena para perceber que os 5 a 6 quilômetros percorridos foram percorridos rapidamente. Ele começou a perceber, portanto, que o ser humano tem um espaço inacessível de liberdade dentro dele próprio. Basta ele fazer construções imaginativas. E essas construções precisariam estar vitalizadas pelo bem primeiro e mais supremo da humanidade, que era o amor. Como ele amava a esposa. Ficava pensando no seu relacionamento, fazendo uma revisão da sua convivência, e vinha à sua mente o passado lhe sustentando através do amor, para que ele pudesse ter energia de continuar sobrevivendo. E assim, eram os momentos de colóquios familiares. Às vezes, era o abrir a porta, os momentos mais
simples da existência eram as cenas que lhe ocorriam à mente para lhe dar sustentação e continuar a viver. Sim, viver. Era necessário, portanto, compreender que a vida, ela traz uma proposição, e aquele que consegue se responder haverá de fazer um caminho de felicidade e de sucesso. Porque dizia Victor, quando chegava às proximidades do Natal, as pessoas mais morriam. Porque o Natal chegava, a guerra não acabava e elas se infectavam, adoeciam, entravam em processo depressivo, baixava a imunidade e elas faleciam em grande número, tal como outro médico lhe dissera. O fim do ano, é o momento, o período do tempo em que as pessoas mais morrem, porque aquilo que projetaram para si não se conclui. Logo, Victor propôs a seguinte questão: o que a vida quer de mim e o que eu quero da vida? São duas perguntas diferenciadas. Ele percebia que as pessoas que construíam as suas vidas a partir dessa pergunta, o que eu quero da vida, elas se desesperançavam quando queriam que a guerra terminasse antes do Natal ou pelo Natal, e que isso não acontecia, elas se entregavam. Mas a pergunta que ele aprendeu a se fazer é: o que a vida quer de mim? Dizia ele que a vida é sábia, e quando nós ouvimos a vida e sabemos responder o questionamento de pelo que a vida quer que a gente continue fazendo esse ou aquele caminho, nós encontramos o caminho da felicidade e do sucesso, da saúde e do bem-estar, respondendo adequadamente à finalidade da sua existência. Em todos os momentos, ele se perguntava: o que a vida quer de mim? Quando o homem jogava uma pedra nele para que ele fizesse uma escavação mais profunda, tratando como se fosse um animal. Quando ele percebia que as pessoas ficavam insensíveis diante das crueldades que passavam no seu entorno. Quando as pessoas se entregavam ao desespero, ou mesmo quando pessoas que caminhavam para a morte faziam um movimento diferente, tal como uma paciente. Agora, como médico, ele fora chamado para cuidar da enfermaria. E uma paciente na enfermaria começava a dizer: eu levava uma vida burguesa, mas só aqui pude saber o que é a razão de viver. Vim aprender a viver aqui, na escassez, agora na doença. Ele ficava intrigado porque aquela jovem, ela exatamente se respondia às perguntas que a vida fazia. O que a vida quer de mim? E a jovem conseguia dar respostas adequadas, ao ponto de, num dos dias, ela já quase terminal, ela balbuciava algumas palavras através da janela, olhando para um braço de uma castanheira que apresentava um ramo florido. Ele se aproximou e disse: o que você faz? Eu converso com ela, disse a moça. E ela lhe responde, para avaliar se ela estava delirando. Ela disse: responde. O que é que você pergunta? O que é que ela responde? Eu pergunto: e o que é a vida? O que a vida quer de mim? E a castanheira responde: ela quer que eu vá caminhando até a vida eterna. Ele ficou intrigado de perceber a singular resignação com que aquela jovem se entregava, depois de viver uma vida nababesca na sua cidade, e agora como prisioneira, falava que era feliz dentro de um campo de concentração. Era, portanto, a sua oportunidade de sobreviver, vivendo a miséria humana, daqueles que experimentavam a escassez de tudo e de todos. Ele sempre seguia a voz da consciência. Era a estratégia para poder responder às perguntas da vida. Todas as vezes que surgia uma situação conflituosa e que necessitava uma escolha, ele perguntava para a sua consciência e, de acordo com a resposta, ele seguia. Como, por exemplo, quando ele estava planejando a sua fuga com um amigo, quando iam levar os cadáveres para fora do campo, eram 3 cadáveres. Ninguém tinha força para levar os cadáveres, ele ainda tinha. Então ele planejou com um amigo o primeiro cadáver, o segundo cadáver, colocando dentro do cadáver os elementos que deveriam servir de subsídios para que eles pudessem fazer as caminhadas nas florestas na direção da liberdade. Foi quando
Faltava apenas o último cadáver para ser levado. Ele passa na enfermaria, um amigo lhe olha e disse: você vai fugir, não é? Ele olhou e disse: não, por quê? Eu sinto que você vai me abandonar, você vai fugir. Ele disse: não, não vou. E saiu de leito a leito, examinando os outros pacientes. E quando chegou no último, ele olhou e o amigo lhe contemplava com os olhos desesperançados. Ele foi para dentro de si mesmo e se respondeu a partir da consciência: não é justo que eu fuja, deixando um amigo que, não obstante esteja terminal, na desesperança. Foi com um amigo de fuga e disse: eu desisti de fugir. Mas por quê? Porque há um amigo que precisa da minha presença e ele ainda não morreu. É necessário que eu fique. O companheiro de fuga não conseguiu compreender. Ele ficou e deixou de fugir. Fizeram a remoção do terceiro cadáver sem que a fuga se consolidasse. 2 dias depois, o amigo falecera. E ele sempre se respondendo: o que a vida quer de mim, a cada pergunta, a cada circunstância, até que depois dos anos que foram correndo, chegou o momento da fuga final. Agora era possível fugir. Estava tudo estabelecido quando chegou o carro da Cruz Vermelha. E ao se aproximar, eram sinais de que a guerra estava por terminar. E ele, querendo fugir, diante do carro, percebeu que o curso da vida tinha tomado um outro encaminhamento. E assim foi feito. O carro se aproximou e os alemães propuseram que alguns prisioneiros pudessem ser conduzidos agora para serem trocados por prisioneiros de guerra, por alemães que estavam aprisionados. Foi a primeira leva. Quando foi a segunda leva, ele deu-se conta que o amigo médico não o incluiu na leva para que ele pudesse então ter a sua vida livre. E o amigo disse: mas você não ia fugir? Nós íamos fugir antes que o carro da Cruz Vermelha chegasse. Nós queríamos ser trocados, eu queria também ser trocado com meu amigo. E o médico disse: eu pensei que vocês quisessem ficar para fugir. E ele então se pergunta: o que a vida quer de mim? Não deixando que eu embarcasse no segundo vagão. No dia posterior, a guerra acabou. E ele pôde, libertado, ver nas fotografias que aqueles 2 vagões que levaram pessoas para serem trocadas foram pessoas que foram ser chacinadas pelo ódio dos alemães. Via a fotografia de alguns corpos semicarbonizados e outros trucidados pela crueldade. Viktor Frankl sai, venceu o campo de concentração. E o jornalista lhe pergunta: o que você quer fazer da sua vida? E ele diz: eu quero fazer da minha vida uma vida digna de ser vivida. Perdeu a mãe, o pai, o irmão e a esposa tão amada, que ele tinha usado na relação de amor que se colocou no campo de concentração como seu instrumento de libertação. Era a pessoa móvel que lhe deu sustentação para que ele superasse todas as dificuldades, sempre respondendo à vida a partir da consciência as perguntas que a vida lhe fazia. O que a vida quer de mim? A experiência de Viktor Frankl dá sentido a uma frase do filósofo materialista Nietzsche, quando diz: quem tem por que viver, pode suportar quase qualquer como. Quem tem por que viver, ou para que viver, pode suportar quase qualquer coisa. Viktor Frankl tinha um amor por encontrar. Era a sua amada, que tanto ele desejava poder restabelecer o seu relacionamento de conjugalidade recém-colocado no mundo, na conta de um casal jovem, e agora, fora do campo de concentração, ele haveria de estabelecer uma vida dando sentido a uma abordagem psicoterapêutica que propõe que o ser humano é capaz de viver desde que ele tenha um para que viver. Diz Viktor Frankl: se um ser humano tem uma pessoa
uma causa ou algo pelo qual ele possa continuar vivendo, ele vive e pode suportar quase qualquer dor em que nível se estabeleça, tal como ele o fez, superando todas as crueldades em função do amor que ele sentia pela sua parceira. A logoterapia, a terapia do sentido, que ele estabeleceu em contraposição aquela que já estava posta, freudiana, que estudava os impulsos e a natureza das neuroses, a de Adler, que estudava o exercício do poder numa psicoterapia de natureza individual, Frankl, traria para o mundo a logoterapia, a terapia do sentido, dizendo que qualquer pessoa é capaz de superar qualquer dificuldade desde que se responda a um para quê, através da própria consciência, quando a vida se lhe pergunte, se coloque diante de si. Assim é o ser humano nas suas idiosincrasias, dando, portanto, com os seus conflitos no cotidiano, é chamado a responder algumas perguntas, sem o que ele não conseguirá ir à frente. A fala de Viktor Frankl, ela é absolutamente coincidente com a perspectiva da filosofia espírita. O Espiritismo traz, numa concepção do conhecimento espírita, dentro da forma como a epistemologia espírita se consagra, resposta fundamentalmente a essas 5 perguntas que todos fazemos quando queremos mudar, contornar conflitos, aprender com as diferenças, superar negatividades e encontrar a sua razão existencial para continuar honrando a sua vida. A ciência espírita responde o quê? A filosofia espírita decorrente da ciência responde os porquês, dando-nos ensejo a avaliarmos que aquele que experimenta a dor, ele a faz em função de razões existenciais que não estão nesta vida, estão noutras. Mas os porquês da filosofia espírita, eles não ficam no âmbito filosófico, eles desaguam numa perspectiva comportamental, que é o para que o Espiritismo nos coloca a compreensão desse conteúdo filosófico de vida, que é a moral espírita, que nos permite, portanto, alocar um conhecimento, dando sentido para que a nossa vida tenha sentido. O que a ciência nos coloca? O quem ela nos amplia. E quando responde o porquê, que o quem sofre, cria-se a possibilidade de se encontrar um sentido, identificando-se o para quê de Viktor Frankl, da logoterapia, através da aplicação dessa filosofia de forma útil, prática. Assim, quando caminhamos no mundo, na concepção do Espiritismo, sempre nós devemos nos perguntar: o que é isso que me faz sofrer? Que obstáculo é esse que se coloca diante de mim? É necessário fazer isso na arte da mudança. É necessário identificar o sofrimento, nominalizá-lo, caracterizá-lo, porque eu não posso lidar com uma dificuldade que eu não enfrento, que eu viro as costas, que eu me ponho de lado. É necessário, portanto, fazer face a face essa confrontação para, identificando o sofrimento, poder responder à segunda pergunta fundamental, que é: quem estabeleceu esse limite, essa dor, essa negatividade? Essa segunda pergunta, ela é definidora da forma pela qual nós nos colocamos no mundo. Porque se é verdade que temos dificuldade, o quê? Ou seja, de diagnosticar o problema que experimentamos, não temos tanta facilidade de dizer o que sentimos, o que se passa conosco. Estamos diante, por exemplo, de uma fita que nos traz as lágrimas. Nós nos perguntamos psicoterapeuticamente: por que você chora? A pessoa não sabe dizer. Nós temos uma pouca sensibilidade para fazer contato conosco mesmo. Nós não temos a facilidade de nominalizar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Desde criança, os pais não perguntam para a criança o que é que elas sentem. Nós vamos crescendo meio amorfos, lidando com o sofrimento. Mas o que é que você sente? Eu sinto um negócio dentro de mim.
Mas esse negócio é o quê? Nós não conseguimos dizer, olha, é uma angústia, é uma ansiedade, é um ciúme, é um medo. Nós não conseguimos caracterizar a nossa dor, porque nós não criamos o hábito de identificar aquilo que nos faz sofrer. Mas se é verdade que há uma dificuldade de poder trazer à luz, de forma clara, aquilo que me faz ficar bloqueado, limitado ou sofrido, mais difícil é quando eu vou definir sobre quem é responsável por esse sofrimento ou por essa dor. Porque se eu trago uma angústia, dificilmente eu coloco dentro de mim a apropriação dessa angústia. Eu sempre costumo dizer, eu estou angustiado porque a minha esposa está me deixando assim, porque o meu filho está se lançando para a companhia de amigos difíceis. Eu sempre coloco o quem fora, quando não coloco o quem nas influências espirituais obsessivas. Eu estou assim, mais ou menos triste, não sei se é tristeza isso, se é melancolia ou nostalgia, a gente não consegue definir, e não consegue também enquadrar-se na relação com que nos faz sofrer. Aí a gente lança para os espíritos. São as interferências espirituais que estão me deixando sofridos, agoniados, angustiados. Temos uma dificuldade de assumir a nossa relação com aquilo que nos incomoda. Às vezes, vamos de tal ordem, derivando para caracterizar o sofrimento tão distante de nós mesmos, que nós colocamos nos astros. É a conjunção astrológica que não está dando certo, e por isso, eu estou infeliz. Ou então é o olho gordo do outro, ou então é a vizinha, ou foi praga, ou foi feitiço. Nós temos 1000 modos de nos excusar, de olhar a nossa dor e se apropriar de nós mesmos, para poder lidar com essa dor que está sentindo eu. A parte que me compete lidar com ela, no processo de resolução dessa dor, qual é? Pelo que eu estou sofrendo? O que me faz intricadamente estar sentindo nostalgia, melancolia, tristeza, depressão, ansiedade, um sentido interno de que eu sou uma pessoa com um vazio, ou com vergonha, ou com timidez? Qual é o tipo de sentimento que eu sinto e qual é a minha participação na construção desse sentimento? A maioria de nós coloca a origem da dor longe de onde estamos. Eu estou melancólico porque meus pais são depressivos. Eu estou triste porque nasci assim, meio feio. Porque meus pais são horrorosos. Coloca a causa na genética, na herança. Mais uma vez, dizendo que eu não sou responsável por aquilo que eu experimento. Todas as vezes que eu coloco fora a responsabilidade do meu sofrimento, ou do sofrimento que eu sofro, eu me excluo da responsabilidade da apropriação de mim mesmo. Se eu digo que é você que me faz sofrer, então não sou eu quem sofre por motivo próprio, por decisão e por escolha própria. É você que usurpa da minha liberdade e me faz sofrer. Então, o responsável pelo meu sofrimento é você. E a solução, portanto, vem a partir de você, ou dos astros, ou dos espíritos, e por aí vai afora. Quem é a responsabilidade fundamental? Identificar o que me faz sofrer e quem sofre. Isso é tão fundamental que Neio Lúcio traz uma página de incomparável beleza para nos ajudar a poder fazer essa incursão de responsabilização por aquilo que somos, por aquilo como estamos e por aquilo como nos colocamos dentro do mundo. Era um homem que experimentava o horror de um odor pútrido dentro de uma caverna. E ele ora a Deus e pede ajuda do divino. O divino lhe envia a caridade que lhe serve de apoio e lhe diz que ele deveria ampliar a sua capacidade de amar para que pudesse ver-se livre da podridão. Aquele homem escorraça o anjo da caridade e diz que é um absurdo, porque o odor vem e ele é que tem que fazer um exercício de amor para se ver livre. Expulsou-a, continuou rogando a Deus. Deus enviou o anjo da fé aproximou-se e disse que ele deveria ter confiança de que a vida sempre faz o movimento adequado e sempre nos conduz a uma instância de felicidade. Basta que possamos nos afervorar na confiança irrestrita em Deus de que tudo passa.
Ele botou para correr o anjo da fé e disse que era um absurdo, que ele, o anjo, não era que estava sofrendo, era ele aquele mau cheiro, e que se ele não poderia ajudá-lo, fazendo uma prescrição tão superficial, que ele fosse embora. Veio o terceiro anjo diante das súplicas, e veio o anjo da esperança. O anjo da esperança apenas lhe disse: espere que isso vai passar. Mas antes que o anjo repetisse, ele vociferou contra o anjo, e botou o anjo para fora da caverna, e se revoltou mais uma vez. E bradou contra o divino, dizendo que não era possível que na corte celestial não houvesse ninguém que se apiedasse dele. Deus então decidiu enviar o anjo da verdade. O anjo da verdade se aproximou, estendeu a mão e disse: você quer se ver livre do seu odor, que você está experimentando-se naturalmente? Então me dê a mão. Deu a mão e saiu levando para fora da caverna. Quando surgiu o introito da caverna, a luz se fez plena. Foi se aproximando da luz, e à medida que ele foi se aproximando da luz, aquele homem, conduzido pelo anjo, diante da claridade que se aproximava de forma crescente, bradou num grito extraordinário. Deu-se conta, olhando para si próprio, que o mau cheiro vinha do seu próprio corpo. E depois de um grito, correu para dentro da caverna. O desfecho do espírito é fabuloso. Nós corremos para dentro da caverna quando olhamos a nossa chaga. Lembro-me de um amigo que, fazendo um atendimento de um paciente, a exemplo desta situação, na forma de conto trazida por Neio Lúcio através de Chico Xavier, ele estava com esse paciente que começou a bater um cheiro, um odor meio fecal, e ele, dando-se conta que o paciente estava depressivo, começou a avaliar de que ele não deveria estar bem. E primeiro, de uma forma bastante sutil, foi olhando os pés para ver se ele não tinha pisado em algum excremento, e percebeu que os pés estavam limpos. E depois foi conduzindo para a sala de exame para constatar que o mau cheiro vinha dele e que possivelmente, muito deprimido, ele talvez tivesse se defecado e não tivesse se dado conta. Acompanhando para a sala de exame, era a constatação: o cheiro fez-se mais abundante. Mas à medida que o paciente foi tirando a roupa, ficando com trajes menores, ele percebeu que o paciente não estava sujo, e ele ficou muito intrigado com aquilo. Ele, com um conhecimento espiritual, e supersticioso e místico, achou que poderia ser alguma interferência espiritual nauseabunda, materializando o mau odor. Atendeu o paciente. Quando o paciente saiu, ele foi ao banheiro, e quando ele foi ao banheiro, ele deu-se conta que era ele. Que, no engano, ele foi soltar um flatus, e à medida em que ele foi operar esse tipo de manejo fisiológico, ele se defecou. E ele não se deu conta que tinha se defecado, e estava achando que era o paciente psiquiátrico ou depressivo que trazia o mau cheiro. Quando esse amigo me contou a sua história, eu lembrei de Neio Lúcio e lembrei de todos nós, que temos mau cheiro, mas sempre acusamos o outro. Sempre temos alguém que é o depositário das causas das nossas dores. E estamos sempre rogando a Deus que nos libere do câncer, da neurose, da psicose, do parente. Quantos de nós queremos romper com aquelas limitações, ainda que muitas vezes estejamos num final de jornada, como uma senhora de 94 anos no atendimento fraterno através do diálogo, chegou com uma amiga e disse: eu queria que você me ajudasse a me separar. Mas separar de quem? Do meu esposo, eu não aguento mais esse casamento. Eu disse: mas como assim? Quantos anos a senhora tem? 94. E a senhora quer separar do seu esposo? Sim. A amiga pensou que ela estava tendo alguma confusão mental e disse: quantos anos tem seu esposo? 97. Aquela atendente disse assim: Alberto, eu tive vontade de dizer para ela: separe não, espere só mais um pouquinho. Estava tão próximo à desencarnação. Mas a gente acha que alguém nos mandando separar, ou a separação, resolve o nosso mau odor. Quantos de nós fugimos da nossa encrenca quando a luz do autoconhecimento se nos assenhoreia
e nós não damos conta de que somos nós mesmos o motivo da encrenca, nós logo entramos para a caverna. Fazemos um movimento de negação do ego e esquecemos de que somos nós mesmos, diante de nós mesmos, que precisamos resolver o problema. E arrumamos logo um jeito de transferir para o outro. E com isso, mais uma vez, nós nos acomodamos sem um espaço de mudança. A arte da mudança, ela exige que o quem seja uma apropriação de si próprio. Mesmo que a dor seja do outro, eu preciso me perguntar o que a vida quer de mim quando colocou esse filho encapetado. E eu queria que Bezerra de Menezes reencarnasse com o meu filho. E olha quem veio, parece o Teofrasto das profundezas das trevas. Por quê? Eu queria tanto uma alma liricamente posta, que pudesse ser como que uma alma gêmea da minha vida. No entanto, é esse penduricalho que eu não consigo me ver livre, porque é uma mulher, é um homem com o qual eu estou conjugado que não me dá paz. Eu deveria me perguntar o porquê. O porquê. Quando eu olhei para ela pela primeira vez, eu disse, é ela. É ele o motivo da minha felicidade. E agora eu a catalogo na conta da minha infelicidade. Abrindo mão, ou querendo abrir mão do outro ou da outra, que eu reencontrei. E que ficou bem sinalizado no primeiro encontro. No primeiro encontro eu olhei, foi amor, entre aspas, à primeira vista, quer dizer, a 10ª vista que eu estou reencarnando com o cidadão, com a cidadã, e eu não consegui ainda me restabelecer, me reconciliar, e agora que eu reencontro, ao invés de eu perguntar o que a vida quer de mim, colocando essa metade, minha metade cara, que vai ser a cara metade amanhã, mais cara ainda se houver uma separação, porque toda metade, quando se separa, fica muito cara, a pensão, essas coisas, é difícil mesmo, né? Então, essa personalidade tão intrigante, que eu chamo de meu bem, nos primeiros encontros, e que à medida que o tempo vai se afirmando, eu caminho para uma experiência na qual eu busco o atendimento do fraterno, eu busco o psicoterapeuta para me ver livre do meu bem transformando em meus bens no processo separatório, sem se me responder plausivelmente o que a vida quer de mim, colocando essa pessoa ao meu lado, como esposa, como esposo. A arte da mudança é se perguntar o que a vida quer de mim. Quando me faz reencarnar em Belém do Pará, quando eu poderia colocar um na e estar no Paraná e ser feliz como vocês são. Mas se eu não me respondo adequadamente, eu me revolto com o Pará. Porque todas as pessoas são assim. Elas sempre acham que estão no lugar errado, com as pessoas erradas e fazendo as coisas erradas, de que Deus errou no seu projeto. Elas sempre supõem que elas seriam absolutamente melhores, felizes, plenas, com sucesso, saudáveis, se morasse no outro lugar, se tivesse uma outra esposa ou outro esposo, e se tivesse uma profissão diferente. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós estamos fazendo, com as pessoas que nós estamos nos relacionando e no lugar onde nós estamos morando. Como diz o poeta paraibano, a felicidade está aonde você coloca, mas infelizmente você não coloca aonde você está. Você sempre coloca no outro lugar, se eu casasse com a esposa daquele meu amigo. Se os filhos do meu amigo fossem meus filhos, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Quantos de nós dizem assim, se eu reencarnasse no Sul, eu seria uma pessoa melhor. Aí vem uma transferência do governo federal e traz você para o Sul e continua a mesma coisa. Não é o lugar que muda a pessoa, é a pessoa que muda-se no lugar. E que transforma a paisagem onde está numa paisagem nova. O modo como eu significo a minha experiência positiva, afirmando, ou ressignifico a experiência negativa, é que me dá uma instância de felicidade. Porque nós descobrimos a arte de fazer esse enquadramento de modo tal a que atenda às nossas necessidades da alma. Como a mãe, na velha Grécia, que não queria que o filho fizesse política, e dizia, meu filho, quem faz política é odiado. Mas como, mamãe? Porque se você fizer política e for honesto, você vai ser odiado pelos políticos. E se você for desonesto, você vai ser odiado pelos deuses. Não tem escapatória.
No outro dia o filho disse para a mãe, vou fazer política. Eu disse, mas como, meu filho? Porque eu vou ser amado. Ele disse, mas como? Porque se eu for honesto, eu vou ser amado pelos deuses. E se eu for desonesto, eu vou ser amado pelos políticos. Isso é um jeito de ressignificar egoicamente. O que Viktor Frankl propõe é a arte de responder a partir da consciência, tal como os espíritos postularam Allan Kardec. A lei está escrita na questão 621, em a consciência. Temos dentro de nós mesmos a voz do Criador, o alto-falante de Deus. Para responder uma pergunta, o que a vida quer de mim, quando eu ouço a consciência, a resposta é adequada, não é de conveniência. Como o filho diante da mãe, na velha Grécia, para lidar com a política. A arte de ressignificar, portanto, ela necessariamente passa por aquele que consegue identificar o que me faz sofrer, consegue se apropriar de que esse sofrimento está me alcançando, o quem, e como quem eu preciso lidar com isso, e me responsabilizo pelo processo de mudança, e aí, para poder fazê-lo com uma performance adequada, eu me respondo por que eu sofro. E o Espiritismo é grandioso, porque ele traz uma filosofia que me permite avaliar as consequências dos meus atos. De que eu sou o herdeiro de mim mesmo, porque eu agi de tal forma e experimento hoje as consequências da forma como eu agi. Do mesmo jeito que amanhã eu experimentarei as consequências da minha ação no aqui e no agora. O porquê me fala numa perspectiva reencarnacionista de que eu sou o arquiteto das minhas construções físicas, psicológicas, espirituais, morais, sociais, de que eu fiz uma engenharia em outras vidas, mal feita ou bem articulada, de tal ordem que hoje eu me apresento no mundo como uma obra de arte, ou como um arteiro, experimentando sofrimento e dor. Mas não só o porquê, nos dá ensejo para olhar para a vida e experimentar uma mudança de comportamento capaz de nos colocar em dia plenamente, vivendo a vocação para a qual nós existimos. Para que vivemos da logoterapia? Para o Espiritismo, é como colocar esse conteúdo científico-filosófico, que eu já identifiquei, que eu sei que eu tenho parte, e já sei o pelo quê, o porquê, agora o que é que eu preciso fazer? É isso que faz do Espiritismo uma doutrina de ação otimista. Porque eu abraço aquele conteúdo, sei que não posso culpar a ninguém e sei que em mim mesmo está a solução. E de que a vida conspira a meu favor, basta que eu possa lhe ler as respostas. Nesse caminho, em lendo as respostas, eu me coloco um ser pleno. Eu consigo ressignificar aquilo que não vai bem. Quando surge uma dor no pé, ao invés de eu me tornar infeliz, porque aquele pé dói, eu digo que bom, porque esse é um convite para que eu seja mais sóbrio na alimentação, diminuindo as proteínas e, consequentemente, a gota que se manifesta com uma dor no dedão do pé. É uma capacidade de ressignificar. Ao invés de eu me queixar porque eu não posso comer carne, comer conservas, eu posso analisar que eu estou sendo chamado a desenvolver a sobriedade. Esse olhar, ele vai me fazendo, portanto, catalogar as experiências da vida de uma forma muito intrigante e curiosa. O que é bom, eu carimbo, afirmo, integro na minha personalidade. O que é ruim, eu já sei o que é, sei que está em mim porque tem um motivo, porque eu já respondi o porquê, e agora eu sei que tem um sentido de cura, de desenvolvimento, de crescimento, de ampliação do meu ser. Eu sei que tem uma motivação, tem um para quê. Logo, com essa compreensão, com esse olhar mais profundo, eu passo a lidar com as minhas dores de uma forma mais formosa, mesmo que essa dor doa. E aquilo que não dói, eu legitimo, celebro. Mas se a dor comparece, eu ressignifico e faço uma celebração às avessas. Se eu não disponho da possibilidade de ter o copo cheio, diz o e-mail pela internet de todos aqueles que são os internautas, eu vou me deliciar com um copo que está pela metade e vou glorificar a água que está ali posta. Ou posso simplesmente
me fixar no sofrimento, me queixando porque não está cheio. Se você tem um corpo que não é o corpo que você queria ter, glorifique, porque há muitos corpos que estão muito distantes de tudo aquilo que você possui, como a Jéssica norte-americana, que nasceu sem os braços, mas aquela menina com uma têmpera intrigante, recebida pelos pais que lhe ajudaram a ressignificar a ausência dos braços, lhe ensinaram não só a andar, o que era óbvio, mas a nadar. Não só a nadar, mas a escovar o dente. Não só escovar o dente, mas sentar numa mesa e comer com os pés. Mas não só sentar à mesa e comer com os pés, ser capaz de colocar com os pés uma lente de contato nos olhos. Uma lente de contato com os olhos. Mas não só isso, ensinaram-lhe a dirigir um automóvel. A gente com as duas pernas, os dois braços, as duas mãos, não consegue dirigir, às vezes, uma carroça. Jéssica, só com as pernas, dirige o automóvel. Mas não só isso, se sentindo uma pessoa capaz de ressignificar a ausência, como um desafio ao desenvolvimento das suas competências, fizeram com que ela trilhasse a cadeira acadêmica e se formasse em psicóloga, para depois trabalhar como uma consultora organizacional, em função da grandiosa capacidade de poder ressignificar a existência, transformando uma limitação em bênção. Porque não suficiente foi que ela pudesse dirigir o automóvel, ela tirou um brevet e estava agora pilotando aviões só com os pés, sem ter os braços. E depois tirar a carta que lhe dava a autorização para pilotar um avião, ela começava a contabilizar quantas milhas ela já tinha voado no céu, tocando o céu com as pernas. Meus irmãos, nós temos braços, dedos. Se há um processo de infecção no dedo mínimo, a gente não vai nem trabalhar. Não, estou com um problema no dedo. Vai olhar, nem com microscópio às vezes dá para ver a enfermidade. Como nós lamuriamos, uma leve dor no cotovelo emocional ou física, uma lesão que se coloque, por exemplo, no plexo braquial e se estenda para o braço, aí a gente já quer se suicidar. Mas o que foi que eu fiz? Depois de ter colocado a culpa em todo mundo, acessado o conhecimento espírita, e sabendo que a gente sofre o que a gente constrói, mesmo assim, a gente esbraveja e está com o braço. Se o braço está doendo e alguém dissesse assim, então pronto, vamos tirar logo esse braço que ele está doendo muito, a pessoa ia se espantar, mas como tirar o meu braço? Não é ele o incômodo, não é ele o problema, a gente tira porque não dói mais. E é verdade que não dói, mas não é o braço, é a alma que está doente e não consegue ressignificar. Quando a comida é pouca, nós reclamamos. Mas uma porção de 350 gramas de pão e uma sopa rala com algumas ervilhas ou casca de batatas ou poucas batatas dentro dela, como uma ração para um dia, era uma glória quando Victor, aproximando-se do cozinheiro, ele metia a concha mais embaixo e vinha algumas ervilhas a mais. Algumas ervilhas a mais. A gente olha para a comida e lamenta. Quantos de nós acordamos na segunda-feira, tem que trabalhar, quando a gente deveria se espreguiçar e dizer, que bom, eu posso me levantar para trabalhar. Porque naquela manhã, há muitos que tentam se espreguiçar e não conseguem mover o braço ou a perna, porque fizeram uma hemiplegia em função de um acidente vascular cerebral. Nós não consagramos o bem, as benesses, as graças que nós temos. Temos 2 olhos, temos os ouvidos, a maioria de nós temos 4 olhos até, tem gente que eu estou vendo aqui, tem 2 e mais 2, os óculos, e ainda assim nós nos queixamos, nós somos os arquitetos da nossa própria infelicidade, porque somos alheio a quantas bênçãos a reencarnação nos ofereceu. O ato de reencarnar já seria uma glória, para genufletidos agradecer a Deus a possibilidade de ter renascido. Mas se temos dificuldade de lidar com aquilo que está bom, imagine com aquilo que vai alcançando-nos as entranhas e nos desafiando. Como a Ritinha, uma mulher de 100 e poucos anos, 102, 103,
ainda da época da escravidão, que nós visitávamos ali no espaço dedicado ao asilamento dos rancenianos graves, na periferia de Belém do Pará. Ritinha, os seus olhos eram 2 poças de sangue. As suas mãos, carcomidas pela hanseníase, permitiam apenas um movimento de preensão, que nos últimos dias da sua vida, mesmo esse movimento tinha sido perdido, que é com que ela pegava a colher e levava à boca. O maxilar superior estava todo destruído pela hanseníase. Quando falava, o lábio superior dançava como se fosse uma cortina ao vento. Ritinha não tinha mais as pernas. Era alguém que desencarnava aos pedaços. No centro de uma cama, um toco de gente. Mas no pavilhão era o quarto mais visitado. Ganhava o salário mínimo como aposentadoria e tirava um percentual desse salário para as pessoas que precisavam mais do que ela. Ritinha, quando ali, posta, as pessoas que iam visitar os pavilhões ficavam em torno dela. Ela sorria e fazia daqueles encontros perfumados. Era difícil sair do quarto da Ritinha, porque ela era o protótipo da esperança e da alegria para aqueles que lhe pediam os conselhos. Todas as vezes que visitava a Ritinha, sempre me impressionava, porque era muito difícil chegar na Ritinha, porque um cordão variado de pessoas encamadas até a sua cama estavam ali para receber daquela luz que brilhava naquele corpo que se decompunha e que expressava a amorosidade sem fins. Era, sem sombra de dúvida, em torno da Ritinha que as mariposas pousavam para beber daquele corpo disforme a alma que brilhava ali dentro. Num dia eu tive a oportunidade de fazer um contato mais solitário e ela disse que não tinha dormido, com dores nos ombros, dores no cotovelo. E eu, tentando ser solidário, procurando me colocar de uma forma mais compassiva, comecei a lamentar, disse: mas puxa, Ritinha, que pena que você não conseguiu dormir a noite direito, essas dores, puxa, já não basta tanto sofrimento. Ela sorriu e disse: que é isso, meu filho? Eu não estou reclamando, ao contrário, essas dores me fizeram ficar acordada à noite, e como eu sabia que hoje era domingo, eu passei a noite orando por vocês. Era uma alma dessa contextura. Era difícil ficar ao lado da Ritinha sem se emocionar, porque ela era uma alma inflamada de amor que sempre ressignificava tudo quanto você quisesse colocar como sofrimento diante dela. Quando se lhe perguntava se ela era feliz, e ela dizia: por que não, meu filho? E começava a falar. Emergente da escravidão, ali finalizando uma existência heroicamente, Ritinha era o protótipo daquele que abraça o espiritismo e consegue fazer da sua vida uma vida, como de Viktor Frankl, digna de ser vivida. A arte de ressignificar é a capacidade que tem a ostra, que recebe as agressões e com o nácar vai compondo a pérola. É a forma que ela responde à agressão. A alma, quando ela se dá conta, na linguagem kardeciana, de que ela precisa se aprimorar no campo do embelezamento espiritual e poder ocupar o seu espaço de finalismo existencial conectado com o bem-estar e a harmonia, ela aprende a lidar com o sofrimento, recebendo esse sofrimento como uma forma de limar as arestas, de poder fazer com a dor um pedestal, na qual a dor funciona como buril e a alma, exemplo do diamante, vai sendo lapidada para alcançar-se o pedestal da beleza e ser colocada no mundo, cumprindo a sua finalidade. O Espiritismo nos propõe isso, quando o Espírito Fenelon faz-nos a resposta para a quinta pergunta: depois do que, do quem, do porquê e do para quê,
A pergunta Allan Kardec faz aos espíritos: mas como eu posso fazer para superar o ego que faz de nós refém do sofrimento? Fenelon é quem nos esclarece, dizendo que nenhum ser humano pode ser feliz se ficar adstrito à sua personalidade. É a expressão que ele usa, atualizando para a linguagem psicológica, ao ego. Quem se fixa na personalidade, apoia-se no ego. E o ego, ele usa os mecanismos de compensação para sobreviver, para sofrer menos, e vai se colocando no mundo egolatramente, egoisticamente, egocentradamente e experimentando a dor e o sofrimento, sem a capacidade de ressignificar, apenas se defendendo. Propõe Fenelon de que é necessário ir além do ego, não dar ao ego, a personalidade, a importância que ela tem, ou reduzir essa importância ao nível apenas do necessário. Propõe, portanto, que façamos um mergulho para nossas entranhas, mergulhando na estrutura que somos. Na linguagem de Frankel, a consciência. Na linguagem espírita, o espírito, que é claridade, que é centelha. Na linguagem hinduísta, o Atma. Na linguagem de Jesus, o Cristo interno, o Deus com D minúscula. Na linguagem budista, a expressão interna que se nos revela, caracterizando o nosso processo de iluminação, traduz esse encontro que está além do Maya com a nossa essência fundamental. Essa conexão, portanto, com o Buda que dorme, com o Cristo que está velado, com o Atma que está encarcerado pelo ego, é que o Espiritismo nos convoca na atualidade para que a arte da mudança seja a capacidade do espírito em vitalizando-nos egoicamente, estruturando o nosso ego, nós sejamos capazes de glorificar o bem, os momentos positivos, integrando a nossa personalidade, e as situações negativas, nós temos a capacidade de ressignificá-las, respondendo o que a vida quer de mim, dando-me esta doença, ofertando-me essa dor, esta convivência, esse país, este corpo, o que a vida quer de mim, quando me traz, entre aspas, a má sorte, um acidente, um incidente, que me rouba da existência a pessoa que eu mais amo, a esposa, um pai, a mãe, ou a família inteira num acidente de carro. O que a vida quer de mim. A forma para poder respondê-la só é possível quando nós nos mergulhamos nas nossas entranhas, para a partir da claridade que somos, dessa dimensão transhumana, nós nos olharmos numa perspectiva essencialmente espírita, de que nós somos seres iluminados num processo de expansão gradual, de que nós somos um projeto de claridade que vai se concretizando a cada reencarnação, e de que esse projeto é agenciado quando nós nos movimentamos além do ego, e portanto do egoísmo, da egolatria, do egocentrismo. Quando nós fazemos isso, nós mergulhamos na essência da amorosidade, nós mergulhamos na essência da justiça, nós fazemos conexão com o perdão, nós extraímos o sabor da renúncia, descobrimos o quanto é doce a indulgência, fazemos conexão com a nossa capacidade de ser paciente e descobrimos por que temos a ciência da paz. Damos-nos conta de uma força que é capaz de sobreviver a campos de concentrações simbólicos em que podemos experimentar ocasionalmente no nosso trajeto reencarnatório. E quando nós conseguimos isso, nós vamos percebendo que a vida é a arte de ser feliz, na mudança de cada dia, ressignificando as negatividades e afirmando as positividades. E quando assim nos colocamos diante da vida,
nós nos transformamos em pessoas que usufruímos um bem-estar intenso, muito embora o corpo decompondo, muito embora estando num campo de concentração, muito embora estando fixados numa cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Essa felicidade que vem como uma consequência do ato de amar. A amorosidade, portanto, que desborda da nossa consciência, do nosso espírito, do Buda que habita em nós, do Cristo que se desvela, do Atma que se atualiza, faz-nos entender a grandiosidade de Deus, do Deus que somos, com D minúscula na linguagem de Davi, e que Jesus reafirma, vós sois deuses. Ele já tinha afirmado, vós sois a luz do mundo. Agora ele nos devolve essa condição de filiação do divino, dizendo que nós somos deuses. E ao saber que somos deuses, nada se nos opõe para que a felicidade se concretize. Nem a morte seremos capazes de, pela uma janela, conversar com um ramo de flores, com o pé de um ipê, com uma árvore, e fazermos um diálogo silencioso com a divindade, que simbolicamente está expressa através da natureza, pela qual a divindade se revela. Nem a morte é capaz de deter a nossa vitória sobre nós mesmos. Nada é capaz de nos fazer infelizes. Porque nós nos apropriamos de nós mesmos, respondendo o como, e atualizamos-nos no mundo, assumindo essa posição de sermos cristãos modernos, deuses. E aí não faz mais sentido. A pergunta do poeta, quando indaga acerca da divindade, perguntando quem foi que fez o sol, tão vivificador, e sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo, da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimentos, e os orbes gigantescos em deperecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta, que não se modifica, e a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão, fez a chuva, o vento, o raio e o trovão? O perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho e o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta. Os clarões da luz do sol, do pôr do sol e o cantar do rouxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa de um inseto, a beleza de um ninho? Deu agilidade à incrível pulga saltitante, fez o passo lerdo tardo do elefante. E o colibri, com nímia sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel, e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia, e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredirem as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima, nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundo que nós nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arqueangelicais, imerso nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e inimitável, sublime e ilimitado. Me ponho de joelhos e contemplo abismado, e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo? Quem tem tanto poder? Pergunto a outras vozes:
Quem me podeis dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus. E as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus.